O Santos Cruz, ele foi ministro-chefe do governo do Bolsonaro de 1º de janeiro de 2019 a 13 de junho de 2019. Ele deu uma entrevista ontem, onde ele diz que o Bolsonaro fugiu para Miami e que era dele a responsabilidade de falar para esses acampamentos golpistas. Mas aí ele disse, ele ficou de boca fechada por 2 meses. Ele detonou o Bolsonaro, disse que ele tinha que ter ido lá e falado, vai para casa, a eleição acabou, mas então ele detonou, aí disse que ele fugiu para Miami. Olha só, queria trazer outra notícia aqui. O Gilmar Mendes deu uma entrevista detonando a leniência dos militares com Bolsonaro, já que a gente estava falando dessa questão dos militares, né, das Forças Armadas e o papel que eles tiveram ao se aliar ao golpismo, o papel que eles tiveram no governo Bolsonaro. Olha só as declarações de hoje do ministro Gilmar Mendes. Ele diz, ele compara, imaginemos o MST diante dos quartéis generais. Porque o que aconteceu? A gente viu desde as eleições, né, o Azenha acompanhou tudo isso, tá no documentário da Fórum sobre o 8 de janeiro, aquelas pessoas, aqueles parentes de militares, toda aquela gente gritando na frente dos quartéis, e ninguém tomou uma atitude. Então a gente tem essa fala aqui do Gilmar Mendes dizendo, não acredito que as Forças Armadas tenham se engajado num projeto de golpe, mas é notório que foram muito lenientes com Bolsonaro. Se não quisermos ver outros exemplos, baste ver esse assentamento de pessoas na frente dos quartéis. Imaginemos que o MST quisesse fazer um assentamento diante de um quartel. Eles que estão aí tão preocupados com os assentamentos do MST, né, bolsonaristas ali na CPI, imagine se fossem se fossem os militantes do MST na frente dos quartéis. O que teria acontecido, Ana e Azenha? Ia ter acontecido morte, Eldorado Carajás, por aí. Posso contar uma historinha do DOC para vocês? Claro. A gente acabou de fazer o DOC, e aí nós combinamos que uma equipe precisava fazer imagens adicionais em frente ao QG. Alguns dias depois já estava tudo desmontado e a equipe da Fórum e da trupe do filme lá de Brasília foi até o QG. Quando o câmera apontou a câmera em direção ao QG, imediatamente veio um militar do Exército e falou, aqui você pode filmar, não. Ele falou, mas até ontem os acampados estavam aqui com o celular filmando tudo. Não, mas agora não pode filmar mais, não. Você tem autorização? Então, se você tem que entrar lá dentro do QG, falar com a assessoria da imprensa para obter uma autorização para filmar a fachada do QG. Sendo que esses caras passaram na frente lá do QG meses e meses. Então, obviamente, como disse o Rovai ontem no Fala Rovai, que foi ótimo, porque ele deu umas cutucadas no povo do PT também, o Rovai disse ontem, o acampamento não era no Exército, era do Exército. E acho que o documentário deixou isso muito claro. E olha só, outro militar que se manifestou ontem em entrevista na Globo News foi o Santos Cruz, que é ex-ministro do Bolsonaro. O Santos Cruz, ele foi ministro-chefe do governo do Bolsonaro de 1º de janeiro de 2019 a 13 de junho de 2019. Ele deu uma entrevista ontem, onde ele diz que o Bolsonaro fugiu para Miami e que era dele a responsabilidade de falar para esses acampamentos golpistas. Mas aí ele disse, ele ficou de boca fechada por 2 meses. Ele detonou o Bolsonaro, disse que ele tinha que ter ido lá e falado, vai para casa, a eleição acabou, mas então ele detonou, aí disse que ele fugiu para Miami. Vocês chegaram a ver essa fala dele, Ana e Azenha? Não, eu não vi a fala do Santos Cruz, mas o Santos Cruz foi um dos que lá no começo ainda do governo pulou fora, né, do barco e denunciou. Começou a denunciar uma série de atos que ali já era sabido desde o começo do governo, né?
Agora, deixa eu só comentar sobre essa fala do Gilmar Mendes. Eu não sei vocês, mas a minha percepção é de que de ontem para hoje, dos últimos dias, essa questão dos militares tomou a cena do debate, né? Do debate na imprensa, do debate político. Então, esse café da manhã do Arthur Maia hoje com o ministro da Defesa e os comandantes das forças, essa entrevista do Gilmar Mendes agora para o Jamil Chad no UOL, essa fala aí do Santos Cruz, tá efervescente aí esse debate, porque... Acabou de sair uma postagem, eu passei para vocês no WhatsApp, Dri, captura, do ministro Flávio Dino na mesma direção do que você está fazendo. Ele acabou de postar. Não vamos punir a instituição, então foi um acertão que foi feito. Não vamos punir a instituição, vamos punir... Deve ter sido, suponho, um acordo dizendo, olha, vamos preservar as Forças Armadas e vamos punir individualmente os militares. Vocês topam? Esse deve ter sido o jogo. Acabei de passar aí para você no WhatsApp, é que não sei o que está acontecendo, que eu não caio. Tá um arquivo, tem que passar como imagem, porque aí eu não consigo... Olha, o Estadão hoje, se eu não me engano, tem 3 matérias sobre o tema. Eu acho que até um editorial. Tem matéria assinada e tem um editorial do Estadão hoje. E aí o Flávio Dino, né? Achou? Gui? Quer que leia, Adri? Estava na tela. Estava na tela. Essa mensagem? É essa mesmo. Então pode ler, né? Eu me perdi aqui nas rabas. O Flávio Dino, as Forças Armadas prestam muitos serviços ao país. Por exemplo, sem elas não estariam ocorrendo a desintrusão das terras e assistência em favor dos Yanomamis. E poderia citar outras atuações, segurança da navegação, da aviação e das nossas fronteiras. Quando membros das forças se desviam do papel constitucional e se envolvem na política, é um imenso erro. Foi assim nos recentes anos trevosos. Contudo, as instituições militares são permanentes, essenciais e estão acima de eventuais crimes de alguns. Estes serão julgados pelo Poder Judiciário, como manda a Constituição. Claramente teve esse alinhamento que o Azenha está falando, porque são muitos atores na mesma toada, né, digamos assim. E foi depois do encontro do Lula na sexta-feira. O Lula se encontrou com os comandantes militares, na presença do ministro da Defesa. Em tese, tratou dos 54 bilhões do orçamento gigante das Forças Armadas, que acho que é para poder pintar meio fio do Brasil inteiro. E aí deve ter havido um acordo, porque as Forças Armadas estão preocupadas com a sua própria imagem e, obviamente, com seus privilégios, e deve ter havido um acordo assim, gente, vamos preservar o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, vocês não vão mais falar de política, quem agiu vai ser punido, vocês topam? Vamos punir quem a gente descobrir que... Mas aí acho que no meio tem gente dizendo, não, vamos deixar os generais de lado, vamos punir os bagrinhos ali, um bagrinho de lá, e vamos passar isso para trás, vamos pensar. Eu acho, sinceramente, um erro. Eu acho que não dá para deixar ninguém. Concordo que elas são instituições, mas é preciso repensar o papel dos militares, é preciso repensar no artigo 142, reescrever talvez o artigo 142 da Constituição. É preciso pensar, como o PT já queria fazer lá atrás, na questão do currículo das escolas militares. Eles não podem viver no comunismo, que não existe. O comunismo acabou, com o fracasso da União Soviética, o comunismo real já era. Não dá para viver no mundo lá de trás. O mundo mudou muito, numa velocidade gigante. Então, assim, é preciso, se deixar passar essa oportunidade, a gente vai bater na trave de novo daqui a pouquinho. O que você acha, Ana? Não, concordo completamente. É preciso ter muito cuidado com essa nova conciliação. O pessoal estava até falando aqui no chat, governo de conciliação, obviamente. É um governo de frente ampla, é um governo que tenta acomodar várias forças, um governo que está trazendo para dentro de si forças da centro-direita. E
essa pressão dos militares, ela é fortíssima, é conhecida historicamente, e ela está funcionando. Agora, o que não pode passar é que as pessoas realmente responsáveis não sejam punidas e não tenham punições, inclusive, como o pessoal também no chat falava, administrativas. Tem que ter responsabilização administrativa também. Não dá para separar tanto assim, não, porque eram muitos ali da ativa, né? Eles eram da ativa, estavam ali cumprindo função, mas eram da ativa, militares da ativa. Então, é um equilíbrio muito difícil. O presidente Lula tem capacidade e habilidade, mas é um equilíbrio muito difícil.